trabalho realizado por Neemias para reconstruir os muros e restaurar a ética, os princípios morais de Deus na cidade de Jerusalém, nos servem ainda hoje como uma referência para uma boa administração do trabalho. Então, é olhando para este exemplo, para a ação de Neemias, como ele trabalhou, como ele olhou o seu trabalho, é que eu quero conversar com vocês hoje, nesta noite, a respeito da administração do trabalho. E a primeira lição é que o trabalho visa libertar e desenvolver o ser humano. Então eu quero convidar você a ler comigo Neemias, capítulo 5, nós vamos ler do verso 1 ao verso 6. Diz o texto: ora, o povo, homens e mulheres, começou a reclamar muito de seus irmãos judeus. Alguns diziam: nós e nossos filhos e filhas somos numerosos, precisamos de trigo para comer e continuar vivos. Outros diziam: tivemos que penhorar nossas terras, nossas vinhas e nossas casas para conseguir trigo para matar a fome. E havia ainda outros que diziam: tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar o imposto cobrado sobre as nossas terras e as vinhas, apesar de sermos do mesmo sangue dos nossos compatriotas e dos nossos filhos serem tão bons quanto os deles. Ainda assim, temos que sujeitar os nossos filhos e as nossas filhas à escravidão. E, de fato, algumas de nossas filhas já foram entregues como escravas, e não podemos fazer nada, pois as nossas terras e as nossas vinhas pertencem a outros. Quando ouvi a reclamação e essas acusações, fiquei furioso. Neemias ficou furioso. Então vamos entender melhor o que está acontecendo. Todo o povo estava trabalhando na reconstrução dos muros da cidade, com o fim de prover dessa forma segurança aos seus moradores. Neemias era aquele líder que andava no meio do povo. E ele andava e circulava entre o povo, fiscalizando e olhando tudo que estava sendo feito. E então, enquanto Neemias andava no meio do povo, olhando como eles estavam trabalhando, o povo veio até Neemias e começou então a expor as suas dores. E começa então a fazer as suas reclamações. Eles estavam reclamando que suas panelas estavam vazias, que seus bens tiveram que ser entregues para que conseguisse um pouco de comida. E os que não tinham mais dinheiro, nem bens para poderem negociar, tiveram que vender seus filhos, suas filhas, para os seus irmãos judeus que lá já estavam estabelecidos, em troca de comida. Eles saíram do cativeiro, da escravidão da Babilônia, onde estiveram por 70 anos, e agora eles começam a ir em direção à cidade de Jerusalém, cheios de sonhos novamente, e chegam lá e encontram estabelecido naquela cidade um grupo de nobres e oficiais políticos, homens públicos daquele tempo, usando do poder deles, já estabelecidos agora, para aproveitar a situação destas pessoas e se enriquecerem em cima delas. Isto é, ela sai da escravidão da Babilônia para se tornar escrava dos judeus que lá estavam.
E quando Neemias ouviu então essas reclamações, ficou furioso. Porque elas estavam lá para trabalhar, e o trabalho deveria prover para eles libertação e desenvolvimento de toda a sua capacidade como ser humano. O trabalho nunca foi dado para ser instrumento para subjugar. O trabalho foi colocado por Deus no Éden, para que o ser humano desfrutasse do seu fruto e desenvolvesse suas capacidades. E é por isso que o trabalho ele é libertador. O trabalho ele é libertador primeiramente, porque ele supre as necessidades mais primárias de nossa existência. Ao trabalhar, nós encontramos sentido existencial. Faz parte do nosso ser, faz parte da nossa existência trabalhar. Nós somos frutos de trabalho. Quando Deus nos criou, Deus estava trabalhando. E faz parte do nosso ser. Por isso Deus nos entregou o Éden, por isso Deus nos entregou a terra e disse para que nós possamos dominá-la, sujeitá-la, cuidar dessa terra. Porque isso dá sentido à nossa existência. Ao mesmo tempo que provê as necessidades básicas do nosso ser. Colhemos do seu fruto. O trabalho ele é libertador em segundo lugar, porque oportuniza a nós desenvolvermos nossa capacidade criativa, porque nosso Deus nos criou à sua imagem e semelhança, e o nosso Deus é criador, e nos deu inteligência para criarmos a partir de tudo que Ele já criou. Oportuniza a nós o cuidado pelo próximo. Através do trabalho nós podemos cuidar uns dos outros. E também exercermos um governo responsável diante do mundo. Através do trabalho, nós podemos, sim, tornar a nossa terra melhor ecologicamente. Hoje nós vemos tanto, se falando sobre a questão do meio ambiente, aquecimento global, e nós podemos trabalhar para fazer isso melhor. O trabalho, ele nos liberta, ele é libertador. O trabalho foi dado por Deus aos homens antes do pecado. Portanto, fazia parte do plano de Deus para uma vida prazerosa e produtiva. Contudo, o pecado tornou o trabalho penoso, mas não escravizante. Penoso significa que o trabalho se tornou doloroso, cansativo. Agora você vai trabalhar, você vai suar. Mas ele não perdeu a sua característica primária. Ele continua sendo necessário para a nossa existência como ser humano que somos e libertador. E é por isso que Neemias se enfureceu ao saber que o trabalho estava sendo usado para escravizar e não libertar. Jesus morreu numa cruz para que verdadeiramente todos fôssemos livres. E tudo que escraviza, tudo que aprisiona alguém, vai contra o projeto de Deus. E é triste saber que ainda hoje no Brasil, crianças e adultos são escravizados nas indústrias de carvão, nas indústrias da moda, nas indústrias da tecnologia e muitas outras por aí. Isto ainda é uma realidade. E é triste saber que pessoas vindas da Bolívia,
da Venezuela e de tantos outros países vêm em busca de refúgio. Assim como aqueles judeus que saíram da Babilônia, que caminharam para chegar à sua terra natal, cheio de sonhos, muitos vêm de outras nações para o Brasil, cheio de sonhos, de um lugar para recomeçar a vida, e acabam se tornando alvos de pessoas gananciosas, assim como fizeram aqueles judeus que lá já estavam estabelecidos nos dias de Neemias. Essas pessoas são colocadas para trabalhar e saem devendo mais do que quando entraram. Essas pessoas gananciosas lhes oferecem uma oportunidade que parece ser boa, mas que no fundo vai fazendo com que elas se tornem escravas. Elas trabalham o dia inteiro, no final do dia elas recebem um valor que não conseguiu pagar o almoço. E agora elas têm que trabalhar para pagar o almoço de ontem. No outro dia já vão ficando, depois devendo o almoço de 2 dias, assim vai só aumentando as suas dívidas. O trabalho, ele foi dado por Deus para que o ser humano possa ser livre e possa usar de todos os seus dons. É para potencializar sua capacidade. Por isso Deus colocou sobre o homem